E hoje tem Flamengo. O Flamengo vai entrar em campo hoje, partida contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E nós vamos analisar nesse momento a preparação do Flamengo para essa partida. O Mengão treinou na manhã desse domingo e hoje, segunda-feira, vai realizar novamente um novo treino. Isso é costume já do técnico Jorge Sampaoli, de fazer um treino mais leve no dia do jogo. Então nós estamos cedinho na manhã desta segunda-feira, já trazendo as informações e notícias do Flamengo para vocês. E tem as contratações do Mengão, porque nesse mês vai chegar reforço de peso no Flamengo. Já tem os nomes aí de Luiz Araújo e o goleiro Rossi, que já são reforços do Flamengo. De La Cruz está por detalhes com o Mengão e o Flamengo está em busca de mais reforços e nós vamos ver os nomes aqui nesse vídeo. Então eu gostaria que você chegasse aqui logo pela manhã, já explodindo o dedo no like. Vamos fazer o seguinte, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Você que acredita na vitória do Mengão em cima do Vasco, será que o Vasco vai se afundar ainda mais hoje? Explode aí o dedo no like, vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. E se você não é inscrito, eu convido você a fazer parte aqui do canal Meu Mengão React, porque aqui é notícias e informações do Flamengo para vocês. Que inclusive, olha só que dado importante, quase 60% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não são inscritas no canal. Se você é flamenguista de verdade, torce pro nosso Mengão, então vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, ative o sino das notificações, porque aqui no nosso canal Meu Mengão React é notícias e informações do Flamengo pra vocês, tá bom? Crédito desse vídeo, canal ESPN, canal Vene Casagrande, canal João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos então para as notícias do Flamengo. Tem Clássico dos Milhões, jogaço à vista nessa segunda-feira para fechar a rodada 9. Flamengo e Vasco, que jogo é esse, em 8 da noite nessa segunda-feira? Sempre tenta trabalhar na semana, a gente trabalha muito na semana para poder entrar para competir em cada jogo no nosso máximo nível, né? A gente não tem o que reclamar dos jogadores. Não tem segredo, juntos continuar na luta e na procura de coisas importantes, como a gente já fez até aqui. É uma posição que a gente não gostaria, mas a gente sabe que tem tido uma evolução do time. Mas mesmo assim ainda falta alguma coisa para a gente poder sair com resultado, e é isso que a gente está buscando. Como chegam Flamengo e Vasco para esse encontro? Olha, o Flamengo 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas, aproveitamento de 56%. Isso desde a chegada do técnico Jorge Sampaoli. Foram 25 gols marcados e 14 sofridos. O Vasco, 7 jogos, sem vitória, hein? 3 empates e 4 derrotas, um aproveitamento fraco, 14,3%, 6 gols marcados e 12 sofridos. O Vasco começou tão bem o Campeonato Brasileiro, vencendo o Galo, empatando com o Palmeiras. Teve uma queda, vamos ver se recupera contra o grande rival. É o seguinte, galera, no treino dessa segunda-feira, algumas novidades ruins, digamos assim. Léo Pereira e Gabigol não foram a campo, tá? O Léo Pereira, ele tá com problema, você já sabe muito bem disso, desde o jogo contra o Corinthians. Ele jogou contra o Fluminense na base de sacrifício, teve até que ser substituído, e Léo Pereira não foi a campo. A ideia da comissão técnica é nem relacionar o Léo Pereira para o jogo contra o Vasco. É dar um descanso para esse jogador que vem atuando sim na base de sacrifício e atuando muito bem. Inclusive fez o gol da vitória contra o Corinthians, vocês vão se recordar, machucado, só não saiu porque o São Paulo não poderia mais fazer substituição na ocasião. Já o Gabigol vai ser reavaliado na atividade dessa segunda-feira, e aí vão bater o martelo se ele vai ou não para o duelo. É dúvida, bota aí como dúvida na sua agendinha. Então, Pedro e Everton Ribeiro, me perguntaram também sobre Pedro e Everton Ribeiro se treinaram. Eles foram a campo normalmente, então não deve ser nenhum problema aí para pegar o Vasco nessa segunda-feira. Então fica aí um resumo do treino do Flamengo desse domingo. Pedro, Everton Ribeiro no campo, Gabigol ficou na academia fazendo atividades individuais, digamos assim, atividades individuais. Léo Pereira não foi a campo por conta desse problema físico, então deve ser sim um desfalque na equipe rubro-negra para pegar o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive,
que prepara a mudança do esquema tático. O técnico Maurício Barbieri prepara aí uma mudança para poder encarar o Flamengo. O Vasco, lembrando, só disputa o Campeonato Brasileiro. Teve uma semana literalmente de descanso. Só jogou no último sábado, lá no sábado passado. Treinou de domingo a segunda. É isso mesmo. Se preparando para esse duelo com o Flamengo. O Flamengo vem de um jogo aí muito cansativo, não só na parte física, também na parte mental. E o Vasco, através aí dessa preparação, resolveu mudar o esquema tático e vai a campo com Léo Jardim. São 3 zagueiros, galera. Léo Jardim no gol, Miranda, Capasso e o Léo. O Léo é o famoso Léo Pelé, que quer ser chamado de Léo apenas. Aí o meio de campo, Jair, Galarza, Pumita, Piton, Alex Teixeira, e a dupla de ataque sendo formada por Pedro Raul e Orelhano. Orelhano, inclusive, entrando na vaga do Gabriel Peck, que vinha se destacando, inclusive nos jogos aí do Campeonato Carioca entre Flamengo e Vasco. O Peck deu muito trabalho ao Flamengo. Então o Maurício Barbieri, portanto, mudando o esquema tático para preparar aí o time para encarar o Flamengo. Fica aí a informação para vocês. E hoje, galera, hoje o Flamengo e Vasco vão encerrar a 9ª rodada do Campeonato Brasileiro nessa segunda-feira. Hoje, depois de todos os resultados, o Flamengo está na 9ª colocação com 13 pontos ganhos. O Botafogo é o líder com 21 e o Palmeiras, que ganhou do Curitiba, chegou a 19. Eu venho falando aqui que o Palmeiras é o grande rival do Flamengo nessa briga pelo Campeonato Brasileiro. Não vou me basear no Botafogo, porque eu acho que o Botafogo, em determinado momento, vai perder a liderança até mesmo para o Palmeiras. Não vejo o Botafogo brigando pelo título até o fim do Campeonato Brasileiro. Então eu acho o seguinte, o Flamengo precisa vencer para continuar ali correndo atrás do Palmeiras. Hoje são 6 pontos de diferença. Se o Flamengo perder, continuará sendo 6 pontos. É muita coisa. Não dá para dar mole. Tem que vencer o Vasco, abrir o olho, porque Campeonato Brasileiro é isso. Quando você menos espera, ó, o rival já está lá em cima. Ano passado foi isso. Quando o rival chegou, já era tarde demais. O Palmeiras já tinha feito muita pontuação, uma gordura muito boa para poder ser campeão. Enfim, agora é torcer para o Flamengo diante do Vasco e ver como que será esse jogo. Espero que o Flamengo repita uma boa atuação, lembrando que o Flamengo tem 7 jogos de invencibilidade na temporada, tá? 4 vitórias e 3 empates. Vamos ver se consegue o 8º jogo de invencibilidade. Falando um pouco agora de mercado da bola do Flamengo, é o seguinte: o Flamengo, que está em busca aí, prioriza a contratação de um volante, que no caso é o Alan do Atlético Mineiro. Também tenta a contratação de La Cruz, o meia ali, uruguai do River Plate. Isso você já sabe, mas o São Paulo também quer a contratação de um zagueiro destro, ou seja, um zagueiro que joga com a perna direita pelo lado direito. Poxa, Vene, ele tem Pablo e Rodrigo Caio, gente. Esses 2 jogadores, eu afirmo para vocês, se chegar uma proposta, o Flamengo libera. O Flamengo libera. O Flamengo entende que o Pablo não foi uma contratação hoje que deu certo. O Pablo é um baita jogador, é um cara sensacional, treina de uma forma insana, gosta de treinar, corre atrás pra caramba. Só que não vai ter oportunidade com o técnico São Paulo. E o Rodrigo Caio, eu não preciso ficar repetindo qual é o problema dele. O problema dele é físico, gente. O Rodrigo Caio não aguenta mais jogar 2, 3 partidas consecutivas. Em algum momento ele vai ter problemas físicos. E o contrato do Rodrigo Caio vai até dezembro. O Flamengo não vai renovar. Pelo Flamengo, o Flamengo liberaria até agora, no meio do ano, nessa janela de transferência. Só que clube vai chegar no Flamengo e vai falar assim: Flamengo, eu quero o Rodrigo Caio. E vocês acham que o Rodrigo Caio vai aceitar qualquer proposta? Tendo um bom contrato até dezembro, tendo a oportunidade de ser campeão? Dificilmente isso vai acontecer. Então a tendência é que o Rodrigo Caio fique até dezembro, cumpra o contrato dele e depois não renove e vá respirar novos ares em outro clube. Já o Pablo tem contrato longo com o Flamengo, tem um salário alto, e se alguém chegar e fizer uma proposta, o Flamengo topa fazer negócio. Até porque o São Paulo quer a contratação de um zagueiro destro. E esse zagueiro, ele indicou o Lucas Veríssimo, hoje no Benfica, um zagueiro que ele conhece muito bem, trabalhou com ele no Santos, tá? Está no Benfica desde 2021, passou por um problema aí no joelho sério, uma cirurgia séria, uma grave lesão, mas tem contrato com o Benfica até o meio de 2026, ou seja, bota mais 3 anos de contrato aí. Flamengo, caso queira contratar esse jogador, tem que chegar lá no Benfica e fazer uma boa proposta para o Benfica liberar. Mas é um nome que, sim, agrada ao técnico Jorge Sampaoli,
mas isso não quer dizer que o Flamengo irá tentar de fato a contratação. É um nome que está no radar, até porque, repito, a prioridade hoje no Flamengo é a contratação do volante, é o Alan. Vene, tem novidade na negociação do Alan? Não, não tem. Conversei com o empresário dele hoje, inclusive domingo, e falou, ó, sem novidades ainda, continua difícil, complicado, o Atlético vai esticar a corda o máximo possível, a janela de transferência ainda nem abriu, o Atlético tem o sonho, o desejo de chegar a uma proposta do exterior para eles poderem fazer o Alan no exterior e não no Flamengo ou até mesmo no Palmeiras, times que brigam por títulos no cenário do futebol brasileiro com o próprio Atlético Mineiro. E sobre o De La Cruz é esperar, a proposta já foi enviada, está em mãos dos empresários do jogador que vão levar ao River Plate e aí vai começar a negociação, vai começar o embate, a verdade é essa. Acho pouco provável que o River aceite num primeiro momento, vai fazer uma contraproposta, mas acho que vai chegar uma hora ali que o River vai acabar aceitando, porque o próprio De La Cruz já disse que quer respirar novos ares, quer topar o desafio do Flamengo, entende que é uma boa oportunidade para a carreira dele, até porque ele está no River Plate desde 2017, então é muito tempo dentro do clube, ele não vai renovar o contrato dele atual, que vai até 2025, ele quer jogar no Flamengo, assim como o Alan, já disse o Atlético Mineiro que quer jogar no Flamengo também. Então é esperar, as negociações estão em andamento. E o Lucas Veríssimo, agora falando de Flamengo, mercado da bola, porque tem muita informação dando conta de Alan, de La Cruz. Aliás, o De La Cruz já está bem mais adiantado do que o Alan, né? Com representantes dele no Rio de Janeiro. O jogador deve participar da partida de quarta-feira contra o Fluminense, decisiva para o River Plate. Deve jogar aí essa reta final de Libertadores na fase de grupos e depois vir mesmo para o Flamengo. O De La Cruz está muito bem encaminhado, virá para a equipe rubro-negra. O Alan também é uma negociação difícil, mas que tem possibilidade de acontecer. O Flamengo está negociando para ter esse jogador. São pedidos do Sampaoli. E o nome que surge agora, a pedido do Sampaoli, ele quer um zagueiro destro, um zagueiro que atue pelo lado direito e um zagueiro de bom nível. E esse zagueiro é Lucas Veríssimo. Excelente zagueiro. Excelente zagueiro. Lucas Veríssimo, que trabalhou com o Sampaoli no Santos, naquele bom time que o Sampaoli montou no Santos, e que foi segundo colocado do Campeonato Brasileiro de 19, só não foi campeão porque bateu de frente com o Flamengo de Jorge Jesus. Então complicou para o Santos naquela oportunidade. Mas o Lucas Veríssimo, que foi para o Benfica, eu narrei jogos do Benfica dele lá na primeira temporada. Ele foi muito bem no Benfica. Ele era um zagueiro cotado para estar na seleção brasileira, na Copa do Mundo. Tinha sido chamado pelo Tite, mas ele deu a falta de sorte de sofrer uma lesão no joelho, rompeu ligamentos, ficou aí muitos meses parado. E aí, quando ele retornou, é claro que o Benfica já tinha encontrado ali com um novo treinador, né, uma formação para a zaga, ele perdeu o espaço com isso. E ele acha interessante, nesse momento, retornar para o futebol brasileiro, né? O Flamengo está, a pedido do Sampaoli, mantendo contatos com o Benfica, mas os valores não estão encaixando. Há uma dificuldade aí nessa negociação. Além de que o histórico de lesões do jogador faz com que uma parte da diretoria do Flamengo não esteja muito animada com esta possibilidade. Mas o Sampaoli está animado e pede a contratação dele. O Flamengo estuda outras opções para a zaga pelo lado direito, um zagueiro destro. Mas o Sampaoli quer o Lucas Veríssimo. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu acho o Lucas Veríssimo excelente. Mesmo com lesão que ele teve no joelho e tal, mas já está recuperado. É um ótimo zagueiro, ainda muito jovem, de 26 anos. O Flamengo está priorizando trazer jogadores abaixo de 30 anos, caso do De La Cruz, do Alan, do Luiz Araújo, do goleiro Agostinho Rossi, e o Lucas Veríssimo entraria nesta situação. E tem um outro jogador do Benfica que vira e mexe, está aí no noticiário rubro-negro, e é o lateral direito Gilberto, que hoje é reserva no Benfica e que também é um jogador que algumas vezes o Flamengo já manteve contato, quis saber da situação, e pode ser, embora o Sampaoli tenha falado
que a lateral direita não é uma prioridade. Ele acha que nesse momento ele tem o Varela, o Wesley está virando titular absoluto ali da posição, o garoto vem crescendo, vem dando conta do recado, e o Mateuzinho está voltando de lesão agora no meio do ano da fratura, ele está recuperado. Então ele acha que ali não é a prioridade. Mas o nome do Gilberto aparece também no mercado da bola rubro-negro. A minha opinião sobre Vasco da Gama e Flamengo, que vão jogar nesta segunda-feira, 8 da noite, no Maracanã. É um jogo que temos um time que está na zona de rebaixamento, com 6 pontos, desesperado. O Vasco da Gama não vence há 7 partidas no Campeonato Brasileiro, contra uma equipe que vem acreditando que possa mudar o seu panorama nesta temporada, que é o Flamengo. Porque o Flamengo conseguiu 2 grandes atuações contra o Fluminense, que é uma ótima equipe, e foi superior, foi dominante contra o Fluminense em 2 jogos, e eliminou o seu rival. Então isso aí deu confiança para a equipe do Flamengo. Mas o Flamengo vai enfrentar um adversário desesperado, que para sair da crise, ele precisa vencer o Flamengo. Esse jogo de amanhã, desta segunda-feira, ele tem o potencial, né, por ser um clássico, e como o falecido Eurico Miranda dizia, um campeonato à parte, é um jogo que pode mudar aí rumos. O Flamengo, se ganhar do Vasco, ele dá uma embalada, porque ele já eliminou o Fluminense, ele ganha confiança para ir para o jogo com o Racing, que é decisivo pela Copa Libertadores da América na próxima quinta-feira, e ganhando do Racing, ele pode ir embora, com o apoio da sua torcida, né, que quando conecta com o time, é uma energia surreal. Estou falando da nação rubro-negra. E do lado do Vasco, superar o Flamengo dará a confiança e a motivação, primeiro para o time sair da zona de rebaixamento e depois seguir o campeonato e atingir a sua principal meta, que é ficar na primeira divisão. Esse é o objetivo do Vasco da Gama nesta temporada. Time por time, embora recentemente eles tenham se enfrentado no Campeonato Carioca, o Flamengo tenha levado a melhor nos jogos decisivos de semifinal, o Vasco tenha vencido na fase de classificação. Não são jogos que a gente vê o Flamengo, que é um time bem superior, com um elenco muito melhor, sobrar diante do Vasco. Por quê? A rivalidade equilibra muito esse jogo. Porém, entretanto, todavia, esse Fla-Flu de quinta-feira pode ter dado um start no time do Flamengo na temporada, né? E o Flamengo, nessas condições, motivado, embalado, e por ser melhor do que o time do Vasco da Gama, acho que tem mais chances de vencer o Clássico dos Milhões do que o time de São Januário. O Vasco terá que fazer uma partida perfeita, explorar as deficiências do seu rival, que existem, mas se o Flamengo conseguir manter aquele padrão de marcação, aquele padrão tático, aquele padrão de intensidade colocado nos jogos contra o Fluminense, o Vasco da Gama terá muitos problemas no Maracanã. Então, na minha opinião, a tendência é que o Flamengo vença o jogo. Porém, sempre lembrando, é futebol, é clássico, é um jogo diferente. O Vasco está desesperado, vai dar a vida para conseguir os 3 pontos, e isso, sem dúvida, vai trazer uma emoção maior e até mesmo um equilíbrio maior ao jogo. Mas se você analisar as possibilidades, os elencos, o trabalho dos treinadores, o Sampaoli, até pouco tempo estava sendo muito contestado, ele ganhou pontos com a eliminação diante do Fluminense, da forma como o Flamengo se comportou. Os principais jogadores do Flamengo
parece que estão começando a entrar num bom ritmo e entrar em forma. E quando eu falo os principais jogadores do Flamengo, eu me refiro a dois, entre tantos bons jogadores que tem o Flamengo, eu me refiro a dois caras que são fundamentais: Arrascaeta e Gabigol. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida contra o Vasco. Se o Flamengo vencer, vai afundar mais ainda o Vasco. E vamos ficar de olho nos reforços do Flamengo, hein? Esse mês vai chegar reforço do Mengão. Luiz Araújo já é o novo reforço do Flamengo. O goleiro Rossi também chegou, inclusive, sexta-feira, desembarcou no Rio de Janeiro. E vamos ver os próximos reforços. De La Cruz, outros nomes que foram citados aí no vídeo. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, a sua opinião é importante nos comentários. E faz o seguinte, vai nos comentários e arrisca o placar para a partida entre Flamengo e Vasco. A gente se vê no próximo vídeo.